Boa noite, gente. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado a Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas a todos levaram consigo, quando perseguiram pelo caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Como todos conhecem a história de Davi, Davi foi um rei muito poderoso, alguém que venceu a maioria das batalhas, alguém que tinha consigo muitas vitórias. Mas quando olhamos para essa passagem, nós vemos a primeira derrota de Davi. Davi ainda não havia perdido. Davi só tinha vitórias em seu currículo. E quando ele se depara com essa situação, ele entra em choque. Ele e seus companheiros, seus soldados, entraram em choque e choraram, ao ponto de ficarem fracos de tanto chorar. Deixa eu falar algo para você. Talvez nas batalhas da vida, talvez nos problemas que você tem passado, você tem chorado. Mas eu quero dizer que isso não tem problema nenhum. Você pode chorar em meio às lutas. Você pode, em meio aos problemas, se derramar em lágrimas. O que você não pode é parar diante da dificuldade. O que você não pode é desistir. Porque talvez, às vezes, você passa por momentos em que suas emoções estão abaladas e você quer logo desistir. Nós queremos logo desistir. O ser humano, ele tem uma tendência natural à desistência das coisas. A gente desiste de terminar o ensino médio, desiste de entrar numa faculdade, desiste de ser um profissional que a gente quer, a gente desiste dos nossos sonhos. Por quê? Porque de fato o nosso coração está inclinado a desistir diante da dificuldade. Nós estamos entrando agora, está vindo uma faculdade para cá, para a nossa cidade de medicina. E muitos vão dizer, mas como que eu vou conseguir cursar medicina se custa R$9.000 por mês? Muitos vão dizer que não conseguem, que vendo essas barreiras, que vendo esses problemas, esses percalços no caminho, não vão conseguir. Mas eu quero te dizer que Deus tem algo novo para você, e Ele pode fazer com que você viva coisas extraordinárias. O problema é que a gente vai pegando o que dá. A gente pega o emprego que dá, a gente faz o que dá, e a gente não acredita de fato que Deus pode fazer algo novo. Às vezes, quantas vezes eu com problemas emocionais queria entregar o cargo? Quantas vezes eu com problemas pessoais queria desistir daquilo que era o meu chamado? Porém Deus, na sua infinita misericórdia, falou ao meu coração. Talvez você desistiu de um cargo, desistiu de vir para a igreja, desistiu de ser crente, mas essa noite o Senhor quer quebrar cadeias na sua vida. Essa noite o Senhor quer mudar algo que tem te aprisionado. Deus quer trocar aquilo que é morte por vida. Deus quer trocar a desistência por alguém perseverante em Deus.
Você precisa crer na palavra. Davi estava passando um dos piores momentos das suas vidas. Você imagina um homem que sai para a batalha e quando ele volta, ele chega em casa, todo mundo da sua casa foi levado prisioneiro, a sua cidade tem sido queimada. Você imagine isso. Imagine você chegar agora na sua casa e ver a sua casa em chamas. Imagine você chegar em sua casa e saber que raptaram todas as pessoas da sua família. Imagine o coração de Davi naquela hora. Davi tinha todos os motivos humanamente falando para desistir. Porém ele não desistiu. Ele não parou diante das lutas. Ele continuou a lutar. Nós não podemos parar diante das lutas e das batalhas. É por isso que em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9 diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. A gente é pressionado todos os dias, mas o nosso desânimo não pode ser maior do que o poder de Deus em nossa vida. Nós somos pressionados a errar todos os dias da nossa vida. Todo dia que você acorda tem uma batalha diferente da outra. Os antigos dizem que nós temos que matar um leão por dia. Eu acredito que às vezes temos que matar 2, 3, 4, 5 leões todos os dias. E são batalhas que nos forjam, que nos fazem quem somos. É por isso que diante da batalha você não pode desistir. É por isso que diante de uma célula que não cresce você não pode desistir. É por isso que diante de um ministério que não avança você não pode desistir. É por isso que diante de problemas pessoais você não pode desistir. É por isso que diante de que você olhar para sua casa e não ver ninguém se convertendo, você não pode desistir. Você não tem o direito de desistir. Você precisa avançar e lutar. Você precisa querer ir para cima. O pastor Joel tem uma frase que impactou nossos corações durante esses 2 anos. Nós não iremos parar até que o propósito de Deus se cumpra através de nossas vidas nessa terra. Sabe, eu tomei isso para mim. Quando eu vi muitas coisas acontecerem na rede, líderes saindo, pessoas desistindo da fé, problemas pessoais, problemas financeiros, problemas emocionais, nada dava certo, mas eu não parei. Eu não parei diante das dificuldades. Eu tinha muitos motivos para parar, mas eu não parei. Desde que eu me entendo por gente, que eu entrei nessa igreja, que eu me batizei, eu nunca parei. Eu nunca desisti da fé. Eu nunca desisti do meu chamado. Nunca. E eu não vou desistir. Davi estava triste. As pessoas que deveriam estar lá perto dele, as pessoas que deveriam abraçar ele, na verdade queriam apedrejar ele. O povo que há pouco dizia que o amava, que o seguia, queria o apedrejar. Deixa eu falar uma coisa para você. Existem pessoas na sua vida que deveriam te ajudar, mas não te ajudaram. Que deveriam te abraçar, mas não te abraçaram. Que ao invés de te abraçar, te apedrejaram. Mas isso não é motivo para desistir. No meio da luta, você vai encontrar pessoas para te apedrejar. No meio da luta, você vai encontrar pessoas para te julgar, para te colocar para baixo. Mas você não pode desistir, porque o Senhor é contigo. Porque o Senhor tem feito coisas grandes na sua vida. Eu olho para a minha vida e para trás, eu começo a observar tudo aquilo que eu vivi. E eu vejo que o que eu vivo hoje é porque eu fui perseverante. É porque eu andei em perseverança. Quantas vezes pessoas falaram mal de mim? Quantas vezes pessoas me apedrejaram pelas costas? Quantas vezes quiseram até mesmo
fisicamente me agredir, mas eu não parei. Eu não parei. Não importa o que você está passando, você não pode parar de lutar. Não importa o que está acontecendo na sua vida, você não pode parar de lutar. Sabe, quando Davi se viu naquela situação, quando ele chorou tudo o que tinha que chorar, sabe o que ele fez? Ele chamou o sacerdote, colocou o manto sacerdotal e ele disse: vamos consultar ao Senhor. Sabe por que a gente não tem vitória nas nossas batalhas? Nós não temos consultado ao Senhor. Nós consultamos nossos amigos, consultamos nossos líderes, consultamos nossa família, mas não consultamos ao Senhor. O Senhor parece que é o último do último que nós vamos procurar. Quando nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar, tenha certeza que a vitória é certa. Porque Ele não vai te tirar das batalhas, mas Ele vai te fazer forte em meio às batalhas. Você precisa crer nisso. Existe um decreto de Deus sobre a sua vida. Existe algo que foi liberado no reino espiritual para você viver. Porém, você só vai viver se você quiser viver. Não tem como Deus fazer na sua vida se você não quiser que Ele faça. É por isso que a perseverança, ela tem que andar de mãos dadas com a nossa fé. É por isso que a perseverança tem que ser uma característica em nossas vidas. Caí no pecado, eu volto para Jesus e persevero. Alguém falou mal de mim, eu perdoo essa pessoa e persevero. Alguém desacreditou do meu ministério, eu acredito muito mais. A descrença das pessoas não pode te fazer parar. O que as pessoas falam para você não pode ser determinativo para aquilo que você vai viver de propósito. Porque às vezes, uma palavra que um endemoniado fala para você, só falando assim, fala mais alto que tudo aquilo que Deus já tenha liberado sobre você, o seu propósito e os seus sonhos. Você não vai conseguir ser pastor, você não vai conseguir ser missionário, você não vai conseguir ser líder de célula, você não vai conseguir nada. As pessoas vivem no desacreditando. As lutas que você está passando está te deixando mais forte e te impulsionando a viver o propósito de Deus para a sua vida. Imagine se Deus liberasse todo o propósito dele para você hoje. Será que você estaria preparado? Com certeza não. Você precisa caminhar. É por isso que a palavra do Senhor diz que nós vivemos de glória em glória. É aos poucos. É vencendo uma batalha, é vencendo uma luta, é indo para cima, é conquistando. Pouco a pouco. Nada é do dia para a noite. O pastor Cláudio Duarte fala assim que o que nasce grande é monstro. Outros falam assim que nasce grande é filho de elefante. É ou não é? Tem um pessoal da antiga que fala isso. Nós não podemos desistir. Precisamos acreditar naquilo que Deus tem de propósito para nós. Se alguém te apedrejar, sabe, isso talvez seja apenas algo que Deus quer fazer para te fortalecer, para você viver o seu propósito. José foi levado escravo. José foi preso por muitos anos. Porém, ele não desistiu. E pela perseverança dele e a fé, ele se tornou governador do Egito.
ele cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. A palavra para o cristão, na maioria das vezes, é perseverança. Sabe, depois que Davi consultou o Senhor disse: Davi, vá, persiga-os e traga tudo aquilo que é seu de volta. Tem uma música que a gente canta que é: eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Sabe, talvez o diabo tenha tomado seus sonhos, tem tomado conta da sua mente, não tem deixado você viver as coisas que Deus tem para você. Mas nessa noite você vai tomar de volta tudo aquilo que Ele roubou de você. Todo o propósito, todo o chamado que o Senhor tem para você, você vai tomar de volta. Porque o diabo não tem poder sobre você se você não permitir que ele tenha. Essa canção, ela precisa virar verdade em nós. Aquilo que o diabo roubou de alegria, de felicidade de você, tornando você uma pessoa triste, eu quero te dizer que ele já perdeu, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Davi, quando ele prosseguiu com seus soldados atrás de encontrar a sua família, encontrar tudo aquilo que roubaram dele, 200 abençoados sentaram em frente ao rio e disseram: Senhor, olha, Davi, eu não consigo mais, eu estou cansado, eu não aguento mais. Talvez no meio da sua caminhada seus amigos vão desistir. Talvez no meio do processo de você viver o seu propósito, alguns amigos vão ficar para trás. Não vai ter jeito. Alguns vão ter que sair da sua vida. Eles vão ficar para trás. Quantas pessoas que você conhece que desistiram da fé no meio dessa pandemia? Quantas pessoas você conhece que desistiram de Jesus em tempo de pandemia? Se você não desistiu, é porque o Senhor é com você. Você precisa ser forte e continuar batalhando. Sabe, quando Davi atravessou o rio e foi atrás daqueles que haviam roubado, haviam queimado a cidade onde ele morava, Davi encontrou um egípcio que era escravo dessas pessoas e que tinha ajudado a queimar a cidade de Ziclag. Você imagina o que você faria com alguém que queimou a sua casa, alguém que levou cativo a sua família? O que você faria com essa pessoa? Muitos diriam: eu mataria, eu espancaria, eu bateria nessa pessoa. Sabe o que Davi fez? Ele deu de comer a ele. Ele deu água. É por isso que a palavra do Senhor diz que nós não devemos pagar mal com o mal, mas pague o mal com o bem. As pessoas que mais fazem mal para você são as pessoas que você deve mais liberar o amor de Deus sobre elas. Sabe por quê? Porque você fez muito mal talvez para Deus. Talvez você fez coisas tão erradas e mesmo assim Jesus liberou amor sobre você. Nós precisamos entender esses princípios. Quando Davi chega diante da batalha, diante de uma batalha com os amalequitas, eles estavam fazendo festa. Eles estavam no seu acampamento fazendo baile, eles estavam fazendo baile funk, tocando todo tipo de música, o bicho pegando, vinho, carne e o caramba quatro. Muitas pessoas vão festejar quando você tiver uma perda. Tem pessoas que estão se alegrando e batendo palma quando você começa a se sentir mal, quando você começa a se sentir derrotado. Tem pessoas que batem palma para isso.
Sabe por que eu não gosto de postar muita coisa no meu Facebook daquilo que eu sinto? Na verdade, eu quase não escrevo o que eu sinto no Facebook, porque as pessoas não estão nem aí. Na verdade, a maioria quer que você se lasque. Você sabia disso? A maioria das pessoas não quer o seu bem. Sabe, porque elas já estão mal e elas querem que você fique mal também. Porque se você... Deixa eu falar uma coisa para você. Se você estiver mal, ainda existem algumas pessoas que vão te ajudar. Se tiver caído aí na frente, vão te ajudar. Mas se você prosperar, prepara, meu irmão. O pau vai quebrar pro seu lombo. Ah, comprou um carro, tá vendendo droga, é vagabundo. Ah, conseguiu uma casa. Ah, deve ser que ele fez mutreta. As pessoas só pensam assim, sabe por quê? Porque já são derrotadas. Porque não conseguem ver a prosperidade do outro. Sabe quando que você demonstra de verdade que você é cristão e que você é amigo? Quando você vê a prosperidade de alguém e você consegue se alegrar. Quando você vê alguém avançar e você consegue se alegrar. Você não tem ciúme. Você não tem inveja. Você ama aquela pessoa. E a última coisa que eu quero ensinar para vocês, o que Davi fez, foi que Davi, depois de ter retomado tudo aquilo que era dele, Davi, depois de ter tomado despojos de guerra, porque naquela época, quando você vencia um povo, você tomava toda a riqueza que ele tinha, bois, cavalos, dinheiro, tudo. E aí Davi trouxe para casa tudo isso. E algumas pessoas que eram más diziam: não, essas 200 pessoas que ficaram aqui não merecem nada do despojo. E Davi falou: não, eles merecem sim. Sabe, se você tem uma batalha na sua vida e você tem vencido essa batalha, você precisa ser bênção na vida de alguém. Você precisa abençoar alguém. Você precisa ser mão para alguém. Aqueles que pararam lá atrás, aqueles que desistiram da fé, traga de volta. Busque trazer essas pessoas de volta à casa de Deus. Busque trazer essas pessoas de volta ao Senhor. Davi não queria tudo de Deus só para ele. Davi repartiu com as pessoas. Sabe o melhor da vida cristã? É poder partilhar das bênçãos com as pessoas. Tudo que passa pela minha mão é para abençoar alguém. Gostaria de convidar vocês a ficarem de pé. Eu sei que muitos aqui têm batalhas que têm se estendido na sua vida. Batalhas que têm deixado você aprisionado. Batalhas contra o pecado, contra a mentira. Batalhas contra a incredulidade. Nós precisamos vencer nessas batalhas.